Olá, eu sou Ludmila Moreira Macedo de Carvalho, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e pesquisadora integrante do grupo de pesquisa ATV da Faculdade de Comunicação na Universidade Federal da Bahia. Eu vou apresentar aqui hoje a proposta de trabalho intitulada Construção de Personagem, Voz Narrativa e Padrões de Estilo no episódio piloto da série Mad Men, veiculada pelo canal AMC entre 2007 e 2015. O objetivo principal deste trabalho é verificar como o episódio piloto estabelece padrões estilísticos narrativos na apresentação dos personagens e da voz narrativa, verificando, por exemplo, quais são os recursos que estão dispostos ali para criar um efeito de ênfase nos personagens e nas relações interpessoais ou subjetivas. Como referencial teórico e metodológico, partimos de dois campos conceituais principais, que são os estudos de estilo compreendido aqui por autores como David Bordwell, por exemplo, como o uso sistemático e significativo de técnicas de uma determinada mídia, ou seja, a própria materialidade das intencionalidades artísticas na forma em que se apresentam sonora e visualmente no caso do audiovisual. O segundo campo é justamente o da aplicação dos estudos estilísticos às obras televisuais, considerando não apenas a recente emergência de obras dotadas de claros padrões de estilo, mas principalmente a importância do estudo estilístico, ou seja, de um estudo que volta o seu olhar para o interior da obra, para o modo como ela está construída, disposta e estruturada, de modo a provocar determinados efeitos de sentido, compreendendo, portanto, a televisão como um meio estilístico autoconsciente que faz escolhas artísticas próprias e que, portanto, possui as suas particularidades, principalmente na construção daquilo que chamamos de serialidade, ou seja, na condução processual de uma narrativa que se prolonga ao longo do tempo. Como dispositivo metodológico, partimos da ênfase que autores como Jason Mitchell, por exemplo, dão aos modos como a série se inicia, ou seja, o modo como o episódio piloto estabelece não apenas o tema ou o conteúdo da trama e do mundo ficcional ali apresentados, mas também o seu modo, como aquela história particular está narrada e será apresentada ao espectador. Quais são os dispositivos estilísticos que estão operando ali? Como eles estão operando e como eles provocam o efeito que eles provocam. Deste modo, através da análise do episódio piloto, esperamos como resultado demonstrar quais são os recursos narrativos audiovisuais dispostos para construir um efeito de foco maior ou ênfase nos personagens do que na trama propriamente dita, analisando, por exemplo, como a narração desloca a ênfase da exposição narrativa para as relações interpessoais entre os personagens. Esperamos demonstrar também como a instância narrativa estrutura sua perspectiva, ou seja, o lugar da narração, em relação ao que é narrado, a partir de uma certa inacessibilidade ao que seria a identidade do protagonista, Don Draper. O piloto é todo construído a partir de uma economia narrativa que apresenta importantes lacunas sobre a própria apresentação do personagem, que em última instância leva a uma ponderação a respeito da instabilidade ou da inacessibilidade da própria ideia de identidade. Algo que, por sua vez, é espelhado e distribuído por praticamente todos os personagens desta série, que, assim como Don Draper, estão constantemente performando uma ideia de identidade, a partir do lugar social que ocupam ou que desejam ocupar. Por fim, espero também articular este modo de apresentação do universo ficcional de Mad Men com o que o autor Peter Brooks chama de imaginação melodramática, ou seja, a ideia de um determinado modo narrativo calcado sobretudo na transmissão de uma experiência subjetiva humana, no modo como os eventos narrativos, incluindo grandes eventos históricos, são narrados não objetivamente, mas através do filtro da subjetividade dos personagens. E como essa subjetividade é expressa e construída não somente através das formas verbais, mas também e principalmente, talvez, através das formas não verbais narrativas, do que não é necessariamente dito, mas é expresso pela própria forma, pela aparente superficialidade da materialidade do audiovisual. Aí estão dispostos alguns referenciais bibliográficos utilizados na construção desse trabalho, e é isso, agradeço.